Eucaristia. Jesus ou Mitra? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Em 66 a.C., o general romano Pompeu foi mandatado para combater a pirataria no Mediterrâneo. A Cilícia era uma base de operações para os piratas. Plutarco conta a história de Pompeu e diz o seguinte sobre os cilícios. Também ofereciam estranhos sacrifícios próprios no Olimpo, e celebravam ali certos ritos secretos, entre os quais os de Mitra continuam até hoje, tendo sido instituídos primeiro por eles. É importante referir que o apóstolo Paulo do Novo Testamento seria originário de Tarso, na Cilícia, portanto teria tido um contacto próximo com o mitraísmo. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra em diversas passagens que Paulo era da Cilícia. Recordemos que Paulo inicialmente chamava-se Saulo e só depois mudou de nome. Atos 9:11. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Atos 11:25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Atos 21:39. Mas Paulo lhe disse: Na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Atos 22:3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Na sua carta aos Coríntios, Paulo conta como Jesus revelou-lhe o sacramento da Eucaristia. Paulo diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou pão, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice. Ora, os Evangelhos descrevem uma última ceia de Jesus com os seus discípulos. Segundo Mateus, Marcos e Lucas, nessa noite, Jesus ensinou a Eucaristia aos 12 apóstolos, mas Paulo não estava lá. Em João não há qualquer descrição de uma Eucaristia. Então, como Paulo teve conhecimento sobre a Eucaristia? Vejamos as seguintes hipóteses. Jesus instituiu a Eucaristia na noite da última ceia, por volta de 30 da Era Comum. Então os apóstolos tiveram cerca de 20 anos para ensinar e propagar o ritual da Eucaristia, antes de Paulo escrever esta carta a Coríntios. E não faria sentido Paulo dizer que foi Cristo que lhe transmitiu numa visão. Outra hipótese é: Jesus não instituiu a Eucaristia, Paulo é que instituiu. Quando chegou à altura da escrita dos Evangelhos em 70 da Era Comum, a Eucaristia já era um facto entre os cristãos. Por isso foi incorporada no relato dos Evangelhos como um episódio da vida de Jesus e dos apóstolos. Outra hipótese é: nem Jesus nem Paulo instituíram a Eucaristia. Este ritual já era praticado antes pelos adeptos do mitraísmo, uma religião popular entre os romanos, e Paulo apenas a integrou no cristianismo. Justino Mártir, na sua apologia, para justificar porque é que os cristãos tinham um sacramento imitado de Mitra, alega que foram os demónios que instruíram os seguidores do mitraísmo a fazer o sacramento antes mesmo de Jesus o ter feito, só para confundir e criar oposição à verdadeira fé. Justino escreveu: Pois os apóstolos, nas memórias compostas por eles, que são chamadas de Evangelhos, assim nos entregaram o que lhes foi ordenado. Que Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, disse: Fazei isto em memória de mim, isto é o meu corpo. E que da mesma maneira, tendo tomado o cálice e dado graças, ele disse: Isto é o meu sangue, e deu a eles sozinhos. Que os demónios perversos imitaram nos mistérios de Mitra, ordenando que a mesma coisa fosse feita. Pois esse pão e um copo d'água são colocados com certos encantamentos nos ritos místicos de quem está sendo iniciado. Justino Mártir também escreveu em diálogo com Trifone: E quando aqueles que gravaram os mistérios de Mitra dizem que ele foi gerado de uma pedra e que o lugar onde os crentes são iniciados é uma caverna, não se vê aqui a pronunciação de Daniel de que uma pedra foi cortada sem mãos de uma grande montanha? Foi imitada por eles. E não tentaram também da mesma forma imitar as palavras de Isaías? Pois eles artificialmente citam as palavras de Isaías, as quais repetirei aqui para que você saiba como são estas coisas. Ouvi vós, os que estáis longe. Ele morará na caverna elevada na rocha forte. Pão deve ser dado a ele, e sua água não faltará. Vereis o Rei da Glória. Agora é evidente que nesta profecia é feita a alusão ao pão que o nosso Cristo nos deu a comer, em a memória de ter-se feito carne para o bem de seus crentes, para quem também sofreu, e para o cálice que ele nos deu a beber, em memória do seu próprio sangue, com ações de graças.